Eu converso com ele, o Wallace Neves, sommelier. Seja bem-vindo ao meu programa, Wallace. Muito obrigado pelo convite, parabéns pelo programa, já acompanho há bastante tempo e vamos bater um papo divino hoje. O que é um sommelier? Ótima pergunta. Um sommelier, ele é um especialista em bebidas, principalmente em vinhos. E dentre a sua função consiste em escolher vinhos, selecionar vinhos para o restaurante, para uma loja como essa, onde a gente se encontra nesse momento. Supermercado. Com a pandemia cresceu muito o consumo de vinho, então as empresas do e-commerce também destacaram bastante no consumo de vinho e o sommelier também faz a seleção para esse tipo de negócio. O e-commerce, enfim, é um profissional focado em bebida, principalmente no vinho. Ô Wallace, como que você entrou nessa, cara? Como que você começou? Começa assim, um sommelier, ele começa do nada, ele começa provando, depois faz cursos, e depois ele começa a conhecer mais. Como que você entrou nessa? Lavoisier dizia que do nada, nada se cria, não é? E então eu comecei a estudar hotelaria lá no Rio de Janeiro. Na hotelaria, conheci um pouco sobre a hierarquia dentro de um restaurante, de um grande hotel, e dentro da hierarquia tem a função do sommelier, e já me despertou a atenção. Procurei um curso da Associação Brasileira de Sommelier do Rio de Janeiro, onde me formei, me tornei sommelier, comecei a trabalhar em restaurantes, hotéis, trabalhei fora do Brasil durante um bom tempo e agora estou aqui em Uberlândia já há 4 anos. Há quanto tempo você trabalha como sommelier? Sou um adolescente de 15 anos de idade nessa profissão tão fascinante. Agora são 15 anos de forma ininterrupta, onde ganhei muitos prêmios como sommelier, né? O melhor sommelier do Rio de Janeiro, sommelier do ano, que foi um jantar de gala no Copacabana Palace em 2016, que foi fabuloso. Fui premiado em Portugal, né? Eu sou embaixador dos vinhos do Alentejo no Brasil e, recentemente, conquistei o prêmio de melhor sommelier do Brasil. Vamos falar de vinho, então, né? Vamos falar? Como se classificam os vinhos? A gente vai classificar em estilos. A gente vai ter espumante, vamos ter vinho branco, vinho rosado, vinho tinto, teremos vinho de colheita tardia, geralmente são vinhos doces, até os vinhos fortificados, como exemplo, o vinho do Porto. Hoje em dia, todos os países são produtores de vinhos ou tem aqueles que realmente são grandes produtores e são ótimos vinhos? Boa pergunta. A gente pode separar o mundo do vinho em 2 partes, Novo Mundo e Velho Mundo. Quando falamos em Velho Mundo, falamos a Europa. Quando falamos em Novo Mundo, falamos todo o resto do planeta Terra. As Américas, a Oceania, a África e assim por diante. E dentro do Velho Mundo se destacam países como França, a Itália. A Itália atualmente é o maior consumidor per capita, o maior produtor de vinhos do mundo. A gente vai ter a França, vai ter a Espanha, vai ter Portugal. No Novo Mundo, aqui nas Américas, teremos os Estados Unidos no hemisfério norte, teremos o Canadá também, que faz vinhos maravilhosos. Aqui na América do Sul, Chile, Argentina, Uruguai, o Brasil, né, que tem se destacado bastante na produção de vinho de qualidade, não só espumante, mas vinhos tranquilos também. Só que a gente vai ter vinho hoje no Nepal, vamos ter vinho no Japão, na China, na Índia. O mundo do vinho hoje está praticamente em todo o território, com exceção de 2 lugares. Círculo Polar Ártico e Antártico. Lá não tem jeito. Pelo jeito, até na Lua está se produzindo vinho, né? Wallace, o vinho ele é uma bebida muito glamurosa. Além de ser uma bebida saborosa, uma bebida chique, ele tem esse glamour que envolve, né? A gente passa horas conversando, bebendo. É uma bebida sofisticada. Me fala, para a gente beber vinho, tem um jeito certo ou pode se beber de qualquer jeito? Pode beber de qualquer jeito, né? Qual é o melhor vinho? É aquele que te agrada, né? E que maneira você bebe o seu vinho? Da maneira também que te convém. Quando a gente vai para a Itália, vai a uma trattoria, que é um restaurante popular na Itália, a gente senta, pede um bom prato de pasta e pede um vinho da casa. E vão te servir num copo comum o vinho na jarra e você vai fazer um casamento com aquela massa, aquele prato que você escolheu com o vinho da casa. Agora, claro, hoje temos taça de cristal, de tamanhos diferentes, com materiais diferentes, destacando pelo cristal, né? Tem temperatura ideal de serviço, mas o vinho, a melhor maneira de beber ele é a maneira que te agrada, tá? Então ele é bem democrático. O Alice tem sempre aquele ritual, né? Às vezes você sai para um restaurante ou para uma vinícola, um lugar para beber o vinho, né? Uma adega, e aí o garçom chega, ele apresenta o vinho, né? De repente foi você que pediu, né? Ele apresenta, tal, abre, aí ele coloca um pouco,
a pessoa experimenta? Como é que é esse ritual no início? Como que funciona isso? Olha, um ótimo termo, né? Ritual. Sim. Degustar um vinho também é um ritual. Então, quando a gente escolhe um vinho no restaurante ou numa loja como essa, o atendente vai trazer o vinho que você escolheu, vai te apresentar para você confirmar se realmente aquela foi a sua escolha. Daí, então, ele vai fazer o serviço. Como você foi o anfitrião que escolheu o vinho, vai te servir uma prova. Você vai provar o vinho para ver se o vinho está correto, se ele está saudável ou está com defeito. Estando saudável, ele vai começar a servir todos os comensais, né, seus convidados, até você ser o último a ser servido. Não significa que seja o homem, então. Se a mulher for anfitriã, se ela que pediu o vinho, ele serve primeiro ela para ela experimentar. É curioso isso, né? Porque é muito machismo, né? Você viu o homem primeiro, o homem que pediu tal. Eu acho um charme. Quando eu saio com a minha esposa, a gente escolhe um vinho, eu sempre peço para ela escolher, né? Para ela ter essa questão de poder, né? E o consumo do vinho aumentou muito quando ele começou também a trazer o público feminino para a sua apreciação. Então, independente se for homem ou mulher, quem escolhe o vinho, ele vai ser a primeira pessoa a degustar o vinho e o último a ser servido. Wallace, aí o garçom, então o sommelier chega, abre o vinho, aí ele bota a rolha. Para que serve essa rolha em cima da mesa? Olha, interessante essa pergunta. Tem gente cheira, não sabe o que faz, não sabe se bota no vinho, se joga fora, se manda levar. Para que serve? A rolha é feita de cortiça, geralmente. E a cortiça vem da casca de sobreiro, que é uma espécie de carvalho. E existe um fungo chamado de Amilária amelia, que se naquele pedacinho que extraiu aquela casca do sobreiro tiver contaminado, vai contaminar o vinho. Então, o sommelier ou garçom, ele dá a rolha para o consumidor, né, para o comensal que escolheu o vinho, ele vai examinar se a rolha está úmida e elástica, vai cheirar a rolha para detectar se aquela rolha não está com aroma de papelão molhado ou de mofo. Porque se tiver com esse aroma a rolha, significa que o teu vinho está contaminado por esse fungo. Um termo chique é bouchonner. Tem que fazer o biquinho, né? Vem do francês. Hoje em dia está tendo um envasamento diferenciado dos vinhos, né? Até mesmo com a rolha de alumínio, né? Tem alguma diferença nisso ou não? Está em escassez a questão do sobreiro, né? Portugal, o maior produtor, a região do Alentejo, quando a gente percorre a região do Alentejo, a gente vê muitos vinhedos, a gente vê muito trigo sendo plantado, muito cereal e também muito sobreiro, que é o principal produtor de rolha de cortiça, como a gente viu agora aqui na entrevista. Porém, surgiu alguns anos atrás, lá na Oceania, na Austrália principalmente, um pouco na Nova Zelândia, a tampa de metal chamada de screw cap, né? E quando comecei a trabalhar com vinho, há 15 anos atrás, quando o cliente no restaurante pedia aquele vinho que era rolha de screw cap, ele pedia para poder devolver o vinho, que ele queria beber vinho, não era aquilo não, que ele associava com qualidade. E, pessoal, garanto para vocês, o tipo de garrafa, o tipo de vedação do vinho, nada tem a ver com a qualidade do produto. A gente pode ter ótimos vinhos de cortiça e podemos ter grandes vinhos também em tampa de screw cap. Nem sempre o melhor vinho é o mais caro, né? Eu já vi muito sobre isso. A gente vai voltar que o melhor vinho é aquele que te agrada. Agora, infelizmente, não tem almoço grátis, tá? Quando você vai escolher um grande produtor, como um grande vinho de Bordeaux, por exemplo, um Chateau Margaux, né, que é um vinho muito soberbo. Olha, não quero comprar um Chateau Margaux, eu vou comprar um Pavillon Rouge, que é o segundo vinho do Chateau Margaux, tem muita diferença. Tá? E o Pavillon Rouge ele vai ser mais barato do que o Chateau Margaux. Um outro exemplo é o Almaviva do Chile, que é o ícone. Sim. E o seu segundo vinho se chama Epu. Agora, existe uma palavra, uma frase que é custo-benefício. O que é um custo-benefício? Não é o vinho barato. O custo-benefício é aquele vinho ser cobrado por um valor, ele te entregar na qualidade muito além daquilo que você espera. Isso é o custo-benefício. E entre esses dois rótulos, para contextualizar Almaviva e Epu, dependendo da safra, eu gosto mais do Epu, que é mais barato, mas me entrega mais qualidade do que o Almaviva, que vai, de repente, esperar alguns anos na garrafa para começar a devolver aquele investimento de forma agradável no meu paladar. Melhor custo-benefício, né? E vinho, quanto mais velho, melhor, ou isso é mito, não tem nada a ver? É mito, é um grande mito.
Tá? 95% dos vinhos feitos no mundo, na atualidade, é para você consumir agora, now. Você chega aqui nessa loja, compra uma garrafa de vinho para levar para beber à noite em casa. Quando chegamos no restaurante, a gente olha a carta de vinho, escolhe um vinho para beber naquele momento. Ou a gente passa em um grande mercado, né, que aqui em Uberlândia, o supermercado tem se destacado bastante em mix de vinhos diferentes, para beber no final de semana. Tá? E a questão do vinho quanto mais velho melhor surgiu na época das grandes guerras, porque o produtor ele fazia um vinho, estourava uma guerra, o preço do vinho despencava, então ele guardava na sua cave subterrânea para quando passasse a adega ele voltar a comercializar. E depois de 7, 8 anos perceberam que alguns vinhos melhoravam muito a sua característica, a sua qualidade. Eu estive com o Pão Pontelier, que é um grande produtor do Chateau Margaux, ele até faleceu há algum tempo atrás, em 2011, e ele me falou o seguinte: um vinho excepcional está bom para você beber agora ou daqui a 30 anos. Certo. E os blends? Um outro mito interessante é, Wallace, qual tipo de vinho é melhor, blend ou monocasta, um varietal? Para ficar claro para o seu telespectador, um blend é um vinho feito com corte de uvas e um varietal é um vinho feito com uma única uva. Tá? Então, entre varietais, vamos ter Cabernet Sauvignon, vamos ter Malbec. Quando falamos em branco, Chardonnay, Sauvignon Blanc. E o que seria o vinho de blend? Na minha opinião, o vinho de blend são sempre os melhores vinhos. Tá? Por quê? Eu vou ser um produtor de vinho. Eu vou colher meu vinhedo de Cabernet Sauvignon, vou colher meu vinhedo de Merlot, vou vinificar esses vinhos. A mistura só é feita depois do vinho pronto, tá bom? Então, aquele vinho está no tanque de inox ou está em tonel de madeira amadurecendo, eu, como enólogo, vou provar o Cabernet Sauvignon. Nossa, o Cabernet Sauvignon está maravilhoso, mas está muito duro, está muito rústico, muito encorpado, o tanino está verde. Eu vou provar o meu Merlot, nossa, que vinho delicado, com bastante fruta, muita compota, menos acidez, macio. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa maciez do Merlot, colocar na estrutura do Cabernet Sauvignon, ou vou pegar a estrutura do Cabernet Sauvignon, esqueleto, né? O corpo é uma montagem, né? E existem vinhos como o Châteauneuf du Pape, no sul da França, por exemplo, que são permitidos até 13 uvas, misturando brancas e tintas para fazer uma garrafa de vinho. Wallace, e essa mistura a gente não pode fazer aqui e agora, não? Você pede um ali, eu peço um aqui, a gente vê o que vira, não? Quando a gente visita uma vinícola, geralmente o enólogo ele faz essa gincana com a gente, mas não é bem assim, né? Quando dá um exemplo aqui de um Lafite Rothschild, um grande vinho de Bordeaux na margem esquerda também, lá na França. Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet Franc, são 3 uvas. Porém, cada ano, o enólogo com a sua equipe de enologia avaliam 400 possibilidades de blend diferente dessas 3 uvas para poder chegar no corte perfeito e vinho ser engarrafado. Então, é bem complexo a gente fazer um vinho de corte. Eu acho que é o mais difícil de se fazer. E a água? Para que serve a água? Para matar a sede? É para limpar o paladar? Para hidratar? Para que serve a água? A água serve realmente para hidratar. É muito comum quando a gente vai numa degustação de vinho, numa feira de vinho, tem aquela bolacha de água e sal, né? Ou aquele pãozinho. Sim. E água. Para que serve? Não é só para limpar o paladar. Quando você coloca o pão, mastiga, deglute ele, bebe água, aquele pão ele faz uma esponja no teu estômago, protegendo ele para que o álcool do vinho não vá diretamente para a sua corrente sanguínea e começa a fazer efeito, você fica num trapézio ali. E não pôr a culpa no vinho, né? Não põe culpa no vinho, de forma alguma. Ô, Wallace, vamos fazer um brinde? Vamos fazer um brinde. Saúde. E esse ritual que a gente faz assim para sentir os aromas, para ele aerar? Olha, muito boa essa pergunta também, J. Júnior. O ideal é quando serve o vinho para a nossa taça em um restaurante, ou quando a gente compra para beber em casa, pega o vinho com a taça parada. Se a gente vê a taça do vinho, ele vai ter o bojo, vai ter a haste, vai ter o pé. Sempre segura aqui pela haste, tá? Nunca segura no bojo, porque a nossa mão pode esquentar o vinho. Observar a cor, né? Esse aqui é um vinho vermelho rubi, límpido, porque não tem nenhuma borra em suspensão, não é uma cor muito bonita. Cheira o vinho com a taça parada, para perceber se ele está saudável ou não. E depois gira o vinho na taça.
dessa forma. Para quem não tem prática em casa, pode usar a mesa como apoio e fazer dessa forma. E agora cheira novamente, J. Júnior. Por mais que não... Dá a impressão que exala mais, né? É igual um perfume, quando você mexe, abre o vidro. Isso mesmo. O porquê que acontece isso? Alguns aromas são mais pesados que os outros e também, quando você faz esse movimento, o álcool evapora. E o álcool é o maior condutor de aromas do vinho. Então, ele fica muito mais intenso no nosso paladar. E depois, claro, onde o vinho interessa realmente é no paladar. Então, vamos. Ô, Alice, tem gente que segura o vinho na boca, chega até a fazer um bochecho. Isso é falta de etiqueta, isso é normal, é assim mesmo, como é que é? O importante é que o vinho passeia por toda a sua mucosa gustativa, ponta da língua, lateral da língua, no céu da boca, para depois você deglutir. Que fazendo dessa forma, você vai perceber a acidez do vinho. Você percebe que você está salivando bastante na lateral da língua? Sim. Isso aqui é acidez. Se passar a língua no céu da boca, você vai perceber uma sensação de astringência, como se fosse lixa. Isso se chama tanino. E isso a gente só percebe quando passeia com vinho por toda a mucosa gustativa. Agora, a minha dica é ser o mais discreto possível, como fizemos agora. Não precisa fazer aquele bocejo deselegante. Eu vou dar uma dica particular minha. Eu creio que seja como um beijo, né? A gente tem que explorar, né? Conforme o lugar, conforme o momento, conforme a pessoa, né? Me fala, esse papo completo, gente, você vai encontrar nas nossas redes sociais, no YouTube. Tá aqui, ó, o QR Code aqui. Você pode, a entrevista completa no QR Code aqui, ó, você vai conferir nas nossas redes sociais. Na Rede TV+, aqui em Uberlândia e Araguari, sábado e domingo às 16 horas. Esse papo foi bacana, saudável, interessante. Eu acho que ele pode continuar. Agora, vamos passar aí como que as pessoas te encontram. Quem quiser saber um pouco mais, quem quiser conhecer um pouco mais, te seguir, né? Com certeza você deve ter redes sociais. Claro, o meu Instagram é wallace_sommelier. Podem me seguir por lá. Eu dou muita palestra sobre vinho, faço consultoria para restaurante, sou um representante comercial, porque, pessoal, o vinho tem um glamour, mas também é business, tá? É uma commodity. Não adianta ser um perito em vinho e não converter isso em venda, não é? Eu dou muita palestra, faço jantares harmonizados, harmonizo o menu de muitos chefes. Semana passada estive no Rio para harmonizar o menu de um chefe suíço, sim, o Elias Schran, e foi um sucesso absoluto, né? E dessa forma, né? Na rede social. Agradecer a Viúva Chique, né, que nos recebeu aqui. Esse espaço está bacana, está legal. E agradecer você por essa entrevista. Não, agradeço, foi um papo muito agradável. É muito bom falar sobre vinho e melhor que falar, é bom degustar. Então, saúde mais uma vez, J. Júnior. Saúde para você em casa.